suicídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estudaremos a lição de número 11, lição que traz por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. E para comentar esta lição de hoje, nós temos aqui o evangelista, pastor da igreja ali do Boa Esperança, pastor João. A paz do Senhor, pastor Neusley, a paz do Senhor a todos os professores e alunos que estão nos acompanhando. Também estamos recebendo mais uma vez aqui no estúdio ADCast, o irmão presbítero Jonatas Dionísio, ele que tem feito os comentários da lição de jovens, algumas das lições de jovens, e hoje está aqui conosco para comentar a lição de número 11 da classe dos adultos. Paz do Senhor, irmão Jonatas. A paz do Senhor, pastor Neusley, a paz do Senhor, meus amados ouvintes, Deus os abençoe. E vamos para a lição de hoje, lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O textuário da lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 47, que diz: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Palavra-chave da lição de hoje, aceitação. Verdade prática da nossa lição. O episódio da igreja hebreia, na casa do gentil Cornélio, demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8, também versículos 21 e 23 e versículos 44 ao 48. E eu já peço, você que está nos acompanhando, que você possa fazer esta leitura. E eu sempre tenho aqui recomendado também fazer a leitura diária, que são todos os dias da semana, tem aí um versículo para você já ir se familiarizando com a lição da escola dominical. Amém? Vamos para os objetivos da nossa lição. 1. Mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. 2. Ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independente de sua origem étnica ou cultural. 3. Enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. E na lição de hoje, nós vamos aqui abordar, na verdade essa lição nos convida que tenhamos um coração aberto à direção do Espírito e disposto a acolher todos aqueles que Deus chama para o reino. Nós vamos abordar aí alguns pontos, como a questão da visão, tanto de Cornélio como de Pedro. Pedro que tinha ali uma resistência, mas Deus vai escolher justamente ele para que ele seja ali aquele que vai entregar a mensagem da cruz a Cornélio e ser o discipulador daquele homem, mostrando ali a abertura da pregação não somente aos judeus, mas também aos gentios e a todos quantos ouvirem e crerem na palavra pregada. Bem? Então essa lição nós iremos abordar estes temas aqui. Aqui na lição diz que Lucas destaca que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito mesmo, da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Então aí traz um paralelo também de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10, fazendo o paralelo do Pentecostes tanto aos judeus como aos gentios. É aí a síntese da lição de hoje que nós iremos estudar.
Começando aqui no tópico 1, a revelação de Deus aos gentios. Primeiro subtópico, a visão de Cornélio, pastor João Rafael, fazendo o comentário aqui desse primeiro subtópico. Deus abençoe a todos, uma vez mais, em nome de Jesus. O primeiro subtópico nos sugere a visão de Cornélio, esse personagem icônico que está dentro de um contexto em que, em Atos capítulo 2, a igreja é impactada pelo Espírito Santo, ela é estimulada a sair da sua zona de conforto a partir da morte de Estevão, e nós vamos ver as causas e os efeitos que acontecem dentro desse cenário. Apresenta-se aqui um personagem chamado Cornélio. O texto nos sugere que Cornélio era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Dentro do contexto bíblico judaico, existiam duas classes de pessoas. As pessoas que eram judeus e as pessoas que não eram judeus. Nós vemos aqui Cornélio, que era um gentio, torna-se um prosélito, convertido ao judaísmo. Cornélio também é um homem piedoso, que fazia piedades, que ajudava as pessoas, que estendia a mão, mas também era um homem temente a Deus. E se nós classificarmos dentro do contexto judaico, o que é um prosélito? O prosélito era aquele que se convertia ao judaísmo, como nós falamos, e ele praticava todos os ritos judaicos, sacrifícios, guardar o sábado. Já a pessoa classificada temente a Deus, ela não guardava o sábado. E existia, logicamente, nós falamos aqui, os judeus. Então, dentro desse contexto, existia os judeus, nascidos judeus, os prosélitos, que se convertiam ao judaísmo, e também as pessoas temente a Deus, que não necessariamente, ela sendo uma pessoa temente a Deus, ela participava da circuncisão, reforçando aqui e trazendo esclarecimento melhor. Nós vamos ver aqui também, dentro desse primeiro subtópico, o texto destaca-se que Cornélio era um homem que orava. Cornélio, ele traz algumas referências do impacto de quando a igreja estava na expectativa da busca pelo Espírito Santo. O que a igreja fazia em Atos capítulo 1, versículo 14? A igreja estava orando. A busca, o anseio por um encontro com o Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo, nós já vamos perceber na vida desse grande personagem. E com isso, cheio do Espírito Santo, houve-se a necessidade de uma revelação sobrenatural da parte de Deus. Cornélio, mesmo tendo todas as características a quais nós apresentamos aqui, ele precisava ainda ouvir a mensagem da palavra de Deus. E é por isso que Cornélio, então, é direcionado a Pedro. O anjo aparece a Cornélio, mas o anjo, ele não poderia levar ou trazer a mensagem do evangelho a Cornélio. É aí que surge, então, eu e você dentro desse cenário. Nós, como portadores das boas novas do evangelho, a levar essa mensagem. Pedro entra dentro desse contexto, ele leva a mensagem a Cornélio e Cornélio entende ainda mais profundo quais são os significados de uma mensagem cristocêntrica e a necessidade de um ingressamento na vida cristã. Amém. Apenas aqui para complementar, pastor, no finalzinho aqui do primeiro subtópico, o autor ele coloca, inclusive o que o senhor falou, que Cornélio ele era piedoso, ele era temente a Deus, mas aí ele coloca assim, no entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Então é bom nós pontuarmos, e até o professor que está nos assistindo pontuar em sala de aula, e não é somente eu fazer caridade e ajudar as pessoas ali que eu acho que já é o suficiente para a salvação, né? Existem algumas pessoas que pensam dessa forma. Não, eu preciso aceitar Jesus, não preciso ser crente, basta eu fazer as minhas obras de caridade aqui
e tá tudo bem, né? Existe, Mas- inclusive, algumas religiões que pregam isso, né? Essa questão da filantropia, ela ser a base ou o centro da pessoa, ela ser salva. Mas Tiago ele fala sobre isso, que o verdadeiro cristão ele apresenta boas obras, mas não há somente as boas obras. É necessidade um equilíbrio de termos boas obras, fazermos as boas obras, sermos piedosos, mas também ter um encontro com a fé em Cristo Jesus. Amém. Entendo, pastores? Como que é bonito ver o agir de Deus na vida do ser humano, porque tudo isso só é possível mediante ao intermédio divino que deu o primeiro passo para resgatar a humanidade, onde Deus habita em luzes inacessíveis. Então, obra nenhuma alcança luzes inacessíveis. Estágio nenhum da vida do ser humano alcança o inacessível. Filantropia nenhuma alcança o inacessível. Somente a intervenção divina. E nós louvamos a Deus, né? Porque através do intermédio da ação do Espírito Santo, através do intermédio da vinda de Jesus, da morte na cruz, é que Cornélio pôde ser salvo. Amém. Inclusive, aqui o texto complementa e diz assim: ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, que daí foi necessário que Pedro fosse até ele para fazer menção dessa mensagem da cruz, da pregação cristocêntrica, né, que nós já estamos falando aí desde o começo das primeiras lições. E outro ponto interessante aqui, não dá para a gente abordar, porque seria um outro tema, um outro assunto, né? A questão que o pastor João ele fez menção, né? O anjo apareceu, falou com Cornélio, da mesma forma Pedro teve uma revelação, mas o anjo não podia pregar, né? E há quem faz algumas interpretações, inclusive do texto do versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que traz uma sugestão ali de que os anjos tinham a vontade de vir pregar, né? Mas foi dada a nós essa incumbência da pregação do evangelho, né? Então, é bom nós nos atentarmos a esse ponto. Se quiser o professor em sala de aula, ele tem um pouquinho mais de tempo, então ele estudar um pouquinho a respeito disso, vai querer adentrar num assunto também que ele não consiga dominar o assunto, mas é importante ele fazer um estudo acerca disso, caso haja alguma pergunta a respeito desta situação. Amém? Mas vamos lá para o segundo subtópico, a experiência espiritual de Pedro. O presbítero Mão Dionísio. Amém, meus irmãos? A experiência espiritual de Pedro marca algo importantíssimo para a igreja do Senhor. É bem verdade que essa experiência já vem sido citada desde o livro do Gênesis, quando Deus fala que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, mostrando que o alcance da palavra do Senhor seria de fato universal e não somente restrito ao povo judeu. Mas há algo importantíssimo que acontece na igreja, na história hebraica, de muita importância, que é a tradição. Eles eram muito significativos com a tradição, o qual eles tinham um zelo muito grande pela lei, o qual nós vemos na Bíblia, nesses primeiros passos da igreja, muitos embates, muitos concílios. O próprio concílio de Jerusalém, capítulo 15, depois de Atos dos Apóstolos, vai tratar um pouco sobre esse assunto. E nós vemos a Epístola aos Gálatas, quando Paulo escreve justamente falando sobre que não há necessidade da circuncisão, que Deus alcançou através da morte de Cristo a vida de todos, mas somente uma experiência divina, somente uma experiência de fato espiritual para quebrar toda esse enclausulado de ideias que ainda existiam naquela época. E a experiência de Pedro, de fato, é algo extraordinário. Por quê? Porque Pedro primeiro sobe num local para orar. E nesse local ele sente fome. E a Bíblia nos ensina ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que Pedro tem um arrebatamento de sentidos. Já é feita a menção do arrebatamento. Ele tem ali um arrebatamento de sentidos. E nesse arrebatamento ele tem visões celestiais. Mas nessa visão, na verdade, essa visão do céu mostra um lençol vindo com, até então, coisas consideradas imundas pelos judeus.
Mas essa imundícia, abrindo um parênteses, não é que Deus está abrindo oportunidade para coisas mundanas dentro da igreja. Muito pelo contrário. Deus está mostrando ali que Ele pode purificar aquilo que as pessoas estão julgando, porque Ele tem o poder de transformar de fato, de dentro para fora. A palavra do Senhor penetra como faca de dois gumes que corta e alcança o mais profundo da alma. E nessa visão de Pedro ali, Deus revela ao coração dele que Ele está purificando ali a vida dos gentios. Reflexo isso já demonstrado em Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus faz a oração, não somente pelos discípulos, mas, Pai, eu oro também por aqueles que ainda haviam de vir, por aqueles que ainda creriam na nossa pregação, na minha palavra pregada. Nós vemos, então, aí algo extraordinário. Por quê? Primeiro, nós vemos o rompimento dessa tradição, que foi importantíssimo para o entendimento ali somente dos discípulos, dos apóstolos, e consequentemente da igreja do Senhor, e consequentemente principalmente dos hebreus, que eram muito focados na tradição, esse romper desse enclausulado na lei e na tradição. E nós vemos também ali que o agir de Deus para que fosse feito dessa forma só poderia ser por uma experiência espiritual. E é isso que fala-se no tópico 2, no subtópico 2, perdão, onde Pedro tem uma visão que ele vai até então, através dessa visão, chega até o contato de Cornélio, e através disso, Pedro entende, que é o que está marcado no nosso subtópico, que ele levaria as boas novas do evangelho a um povo que, para ele, até então, estava excluído do plano salvífico de Deus. Olha só, Pedro tinha essa visão, que até então, naquele momento, aquele povo estava excluído. Deus nunca teve essa visão, porque Deus sempre teve a visão, como já dito lá ainda em Gênesis 11, que através Gênesis 12, que as bênçãos do Senhor alcançaria de forma universal. Mas foi importante para que somente uma experiência extraordinária, somente uma visão vinda do céu, para que de fato fosse alicerçado ali no coração de Pedro e, consequentemente, dos demais discípulos, a vinda do Espírito Santo, chegando aos gentios, chegando até nós. Louvado seja Deus por isso. João? Nós vamos ver o reflexo na vida do apóstolo Pedro, com esta mente dele enclausurada, exclusivista, concernente ao que tange salvação. Ele não estava, a princípio, entendendo que a salvação, mesmo, olha que interessante, mesmo ele acompanhando a Jesus e vendo Jesus se apresentando para todos, ainda Pedro tem algumas dificuldades e ele trata essa mensagem do evangelho como uma mensagem exclusivista, achando que seria somente para um determinado público. Mas nós temos aqui um versículo dentro da epístola de Pedro, como nós vamos ver os reflexos surgindo a partir da vida de Pedro, isso gerando também Pedro levando através das suas cartas. Segundo Pedro capítulo 3, versículo de número 9, desconstruindo um evangelho até hoje, dentro de algumas linhas teológicas exclusivistas. O evangelho é para todos aqueles que almejam, que Deus almeja a salvação para todos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está condicionado a um determinado público e ele não faz acepção de pessoas. Amém. Glória a Deus. Entrando aqui já no terceiro subtópico, o autor ele coloca aqui o subtítulo: A urgência da pregação do Evangelho. Essa urgência da pregação, ela não só era para a igreja primitiva, mas essa urgência ela se dá até os nossos dias atuais. A urgência ela se inicia ali, já foi mencionado pelo pastor João, em Atos capítulo 8, né? Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala que o anúncio do evangelho, a pregação deveria ser a todos, ele ficar em Jerusalém, até que do alto vocês
serão revestidos e depois vocês vão, Samaria, Judéia, os confins da terra. Os judeus, eles acham que aquilo era só para eles, ficam ali só em Jerusalém. É necessário ali, por um propósito, vir a perseguição sobre os judeus. A perseguição começa a espalhar eles são espalhados pela terra ali, vamos dizer assim, o contexto da igreja primitiva. E diante dessa perseguição que espalha eles, aí se dá essa urgência no capítulo 8, que é a urgência de Deus para a pregação do evangelho. E chega ao ponto aqui que nós estamos de que é necessário Deus fazer um trabalhar na vida de Pedro. Precisou de uma revelação ali, que foi comentado pelo presbítero irmão Jonatas, para que ele entendesse que deveria ir pregar. Nós já falamos aqui um pouquinho sobre a revelação que Cornélio tem e a necessidade da pregação do evangelho da cruz, que é a palavra cristocêntrica. E essa mensagem que foi pregada ali é uma mensagem que deve continuar a ser pregada nos dias de hoje. E essa necessidade da pregação não é específica a alguns, é para todos. E outra coisa também, que nós podemos até fazer menção. Eu já ouvi isso, de às vezes a gente ir pregar para alguém e a pessoa falar assim, não, eu só creio se descer um anjo aqui e falar comigo. Né? Pode um anjo descer e falar com a pessoa? Pode, né? Não que não vai existir isso. Até pode, mas é uma excepcionalidade. Mas Deus deixou nós para que levássemos a pregação da palavra. Foi comissionado à igreja, é um comissionamento da igreja. Também é importante dizer que esse comissionamento não é só do pregador, não é só do líder, não é só do pastor da igreja. Esse comissionamento se diz à igreja, são a todos que aceitaram a Jesus, creram na mensagem da cruz, ele vai replicar essa mensagem da cruz a outros. E aí o Espírito Santo é quem trabalha, é quem convence o pecador do pecado, e ele vai vir a Cristo. Então, aqui na lição diz que Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Então, nós devemos continuar pregando esse mesmo evangelho. Não preciso ser um expert em teologia, não preciso ser alguém que leu milhões de livros. Não que isso seja ruim, pelo contrário, isso é muito bom. Quanto mais conteúdo eu tenho, mais eu vou poder levar esse evangelho. Mas na simplicidade que foram os nossos pais na fé, e na simplicidade do evangelho ganharam muitas almas para Cristo. É verdade. Era uma vida de oração que eles abriam a Bíblia. Outro dia eu estava lendo um livro que fala, esqueci o nome do livro agora, depois eu vou achar e a gente até ver se dá para colocar na descrição do vídeo. Mas era a história de Daniel Berg. E aí a história diz que ele chegava nas praças da cidade. Ele simplesmente abria a Bíblia e começava a ler o texto. E na leitura do texto, pessoas vinham chorando para frente. Mas era uma vida de oração que esses homens viviam. Então, conforme eles liam, o Espírito Santo ia trabalhando na vida das pessoas que ouviam a palavra e se entregavam chorando a Cristo ali. E eram muitas pessoas que se rendiam a Cristo. Então, eu tenho que viver essa experiência com Cristo para poder pregar aquilo que eu vivo. Porque não adianta eu pregar algo que eu não vivo. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim, mas ele está pregando o quê? Ele não vive isso. Então, eu já não estou dando testemunho. Então, fazendo uma aplicação aos professores que estão nos assistindo, eles podem fazer uma experiência com a classe. Se alguém já teve essa experiência de pregar a Cristo para alguém, aquilo que ele vive, ou se ele já testemunhou da própria vida dele para alguém, de alguém olhar e falar assim, meu Deus, eu quero ser igual aquele irmão. Ele vive uma vida diferente. Então é importante isso. A gente não precisa
ficar esperando um anjo vir e comissionar a nós a pregar. Já foi dada essa comissão. A igreja está aí, né? Pastor Neusley, um subsídio para os professores dentro dessa colocação, até da explanação de Daniel Berg e Gunnar Wingre, dentro dessa simplicidade da pregação do Evangelho, temos que reconhecer também o valor desses servos de Deus. E um subsídio interessante dentro dessa questão da perseguição, e citando Daniel Berg e Gunnar Wingre, até 1808 o Brasil era colônia de Portugal, o Brasil era fechado, falando uma história contemporânea, mas para subsídio nosso. E dentro dessa contextualização, o evangelho que chegava para cá era um evangelho dos jesuítas. Era um evangelho todo engessado, todo podado, para que se adequasse à forma que eles assim gostariam de evangelizar, né? Ou, vou usar um termo pesado aqui, adestrar o povo brasileiro. Mas aconteceu um fato na Europa, que levantou-se um ditador chamado Napoleão, e esse ditador começou a confrontar os reis locais, fez com que o rei de Portugal viesse para o Brasil. O rei de Portugal, chegando no Brasil, viu que o Brasil era uma colônia até então onde não tinha escola, não tinha nenhuma estrutura para suportar a família real. Automaticamente, a família fugida de Napoleão para cá, viu que não tinha condições, começou a abrir os portos brasileiros para que outras culturas chegassem, para que outras informações chegassem. 100 anos depois, chegou Daniel Berg, chegou Gunnar Wingren, através dessa perseguição que teve na Europa, Deus usou mais uma vez essa perseguição para que o evangelho chegasse até nós. Então, assim, perseguição, confronto, luta, não quer dizer sinônimo, às vezes, de fraqueza ou sinônimo de algo ruim que está acontecendo. É verdade que é ruim, que ninguém quer guerrear, né? Mas tenha paciência, que eu tenho certeza que se levantou e é da vontade de Deus, frutos positivos virão. E nós estamos aqui na Assembleia de Deus, hoje, 25, quanto que dá? 117, 114 anos? 114 anos de história da igreja, devido ao agir do Espírito Santo de Deus, fazendo com que o evangelho chegasse até nós aqui em outro continente, em outra, muito distante dali da onde começou o epicentro ali da pregação da igreja. Bom, nós estamos estudando a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, lição classe dos adultos. Eu já convido você que está nos assistindo a compartilhar esse vídeo, a curtir e a se inscrever no nosso canal para que todos os conteúdos que são colocados no canal AD Belém Piracicaba possa chegar até você. Então, ative o sininho, compartilhe, curta, comenta também, faça os comentários aí. Eu tenho certeza que será bênção para a sua vida e para a vida das pessoas com quem você compartilhar esse conteúdo. Deus abençoe. Vamos voltar aqui à lição, entrando no segundo tópico da nossa lição, que tem como aí o título principal, a salvação dos gentios, ou seja, a salvação para todos. E o primeiro tópico, primeiro subtópico desse tópico 2, vai tratar sobre a pregação aos gentios. Pastor João. Pegando ainda a construção que nós fizemos no último subtópico e já abrangendo o primeiro tópico, o primeiro subtópico do tópico 2, nós vemos que a mensagem ela era cristocêntrica. E o Senhor fez um atenuante falando sobre o evangelho cristocêntrico, né? Nós sabemos que já no mundo antigo existia já a palavra evangelho, boas novas, é o jornal da época. Mas agora Jesus se apresenta para o seu público, para o povo no mundo antigo, apresentando as boas novas do reino de Deus. O Senhor deixou uma pergunta para os alunos, para os professores, na questão da experiência da salvação. Tem uma estatística que aponta que dentro do contexto que nós vivemos hoje, de aproximadamente 8 bilhões de pessoas, 50 milhões de pessoas morrem anualmente no nosso mundo hoje. Dessas 50 milhões de pessoas que morrem, quantas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho de Jesus? O Instituto Moody, ele nos aponta que somente 5% dos cristãos no mundo atual já tiveram a experiência
de levar alguém para Jesus. 95% das pessoas que se denominam cristãos ainda não levaram alguém para Jesus. O livro Avivamento, de Bill Bryan, ele vai um pouquinho ainda mais longe. Ele aponta que somente 2% de todos os cristãos do mundo hoje já se preocuparam em evangelizar no seu trabalho, manifestar a sua fé, evangelizar e não somente evangelizar. Porque nós evangelizamos, nós pregamos o evangelho em praças, mas nós fugimos da responsabilidade do discipulado. Isso eu falo num contexto geral, igreja. Então, quando nós olhamos para esse cenário de Cornélio, Pedro não somente ele levou uma mensagem cristocêntrica a Cornélio, mas também teve a preocupação de discipular, de formar discípulos, que esse é o fundamento, um dos pilares centrais da mensagem do Evangelho. Formar discípulos para Jesus. E eu tenho uma frase que eu sempre repito e eu gosto de sempre destacá-la, que uma identificação que nós somos salvos é o desejo de salvar alguém. Às vezes nós questionamos, será que eu estou salvo? Será que eu sou salvo porque eu cometo delitos? Será que eu estou indo para o céu? Você tem desejo de transmitir essa mensagem? Você tem o desejo de salvar mais pessoas? Faça essa pergunta para si mesmo. Faça essa pergunta retórica e você vai analisar a sua fé. Amém. Corroborando aí com a fala do pastor João, essa semana eu estava vendo um pastor e eu achei interessante a fala dele com relação a uma questão. Ele começou a falar da igreja primitiva, da igreja do começo do século, e ele estava falando que a igreja, ela precisa se estruturar. Ele falou, lá no início, os irmãos começaram a cantar louvores, corinhos, e eles falaram, por que nós não estruturamos isso? E aí foi quando surgiu cantor cristão, hinário, harpa cristã, estruturaram daí. Foi se passando o tempo, havia necessidade de estruturar, ar-condicionado, estacionamento, grandes templos, e foram cada vez mais estruturando. Até hoje há essa grande estruturação da igreja. Hoje nós podemos dizer que a igreja ela é rica. Podemos dizer isso. Porque são belos templos. A maioria dos templos com ar-condicionado, uma boa estrutura. Só que daí, o interessante que eu prestei atenção que ele estava falando, e ele falou assim, só que teve uma coisa. As pessoas começaram a deixar o Espírito Santo de lado e a se preocupar mais com a estrutura do que com o Espírito Santo. E aí é uma frase que o pastor Irineu sempre fala na igreja, eu acho que vocês já ouviram, e eu acho que foi na segunda-feira agora ele falou de novo. Ele falou assim que nós estamos expulsando o Espírito Santo de dentro da igreja. Porque a gente está se preocupando com tanta estrutura que a gente acaba não se preocupando com o Espírito Santo. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, que é o primeiro requisito para a evangelização. O que Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus, e aí depois vocês saem. Então, a estrutura é necessária? Com certeza. A estrutura é necessária, é importante para a igreja. Só que o Espírito Santo, ele é mais importante para que nós possamos ser cheios e levar essa palavra. E aí ele até comentou, ele falou assim, aí a gente fala, por que não há mais? Existe, né? Mas por que é tão escasso hoje a gente ver um milagre extraordinário, que é o dom de maravilhas dentro da igreja? Existe, mas é muito raro. Por que a gente não vê mais? Existe, mas é raro uma pessoa se converter, aceitar Jesus e ter uma transformação real, verdadeira, porque justamente por conta dessa situação. Essa boa frase, viu, pastor? A forma de eu ter a vontade de salvar as pessoas reflete na minha conversão. Isso é uma reflexão muito importante.
E a gente vive numa contextualização geral. A igreja sempre está na contramão do mundo. Sempre está na contramão do mundo. E uma das coisas que o mundo está numa mão muito forte é a desvalorização do especialista. Hoje são raras as pessoas que você encontra que são especialistas naquela arte. Eu quero encontrar um especialista em tal tipo de alvenaria. É difícil você encontrar. Você vai encontrar alguém que sabe fazer de tudo, mas não sabe fazer nada bem feito às vezes. Clínico geral, né? Um clínico geral, exatamente. E essa questão do especialista está sumindo da sociedade. Da sociedade como geral está sumindo. Hoje ainda à tarde eu estava conversando com um luthier de instrumentos e a gente vai vendo que essa profissão, a inteligência artificial, não vai conseguir fazer. E vai chegar uma época que vai sumir os especialistas dessas áreas. E nessa questão, nesse contramão da igreja, nós temos que ficar atentos justamente para essa questão dos especialistas no sentido do quê? Daquele que carrega de fato a mensagem de Cristo através do Espírito Santo. Isso jamais a gente pode perder, a igreja jamais perderá essa essência. Então é importante que a gente se reflita se de fato essa frase que o pastor João mencionou está pulsando no nosso coração, porque isso é a essência da igreja, isso é a essência da conversão, ter vontade, até porque nós somos os gentios no olhar do povo hebreu. O evangelho chegou até nós e louvado seja Deus por isso hoje desfrutamos do privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E não podemos jamais privar isso das pessoas que estão lá fora, que essa vontade de fato pulse em nossas vidas. Amém. Vamos para o segundo subtópico. Presbítero irmão Jonathan. A conversão dos gentios. Esse subtópico faz uma mensagem, traz, na verdade, uma reflexão do caminho da conversão dos gentios. Crer em Cristo, entender que são perdoados os vossos pecados, e aí sim, dessa forma, serem salvos. Lembrando que Paulo vai explicar isso na Epístola aos Romanos, sobre a propiciação, a redenção, a santificação, todo um caminho feito ali para que todos tenham acesso à salvação. Eu gosto de refletir, tem uma ilustração, pastores, que traz, é uma ilustração, tá, irmãos? Que mostra um grande muro e algumas pessoas em cima do muro, tá? E como ilustração, tá bom? E algumas pessoas do lado de cá do muro, como se fossem anjos do Senhor. No caso, a gente traz como a igreja do Senhor pregando: venha para cá, aceita Jesus, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E pregando, Jesus transforma a sua vida. Quando ele olha, a pessoa que está em cima do muro olha para o lado de lá, encontra-se ali as pessoas que estão envolvidas na maldade, envolvidas na concupiscência, não dando a mínima para aquela pessoa que está no muro. E aquilo incomoda ela, a ponto dela perguntar para as pessoas que estão ali na concupiscência, falar: olha, eles estão fazendo uma propaganda para eu ir para o lado deles e vocês não estão fazendo nada para que eu venha com vocês? Aí uma pessoa fala: o muro já é nosso. E a conversão assim, dos gentios é justamente essa reflexão de que Deus muda a vida, Deus transforma, Deus dá o primeiro passo. Na verdade, esse primeiro passo já foi dado. E a conversão dos gentios é uma reflexão para que nós entendamos que não exista ninguém que esteja numa situação ao qual Deus não pode alcançar. E é importante pontuar isso na aula, que o professor pontue isso, que não há nada que impeça o agir de Deus. A Bíblia nos ensina que não há morte, não há principado, não há potestade, não há nada, Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante, não há nada que nos separe do amor de Deus. Porém, o passo final é seu. E a conversão dos gentios é justamente isso, que nós possamos pregar a palavra do Senhor sem restrição, e que as pessoas possam entender que o evangelho do Senhor já está aí, posto à mesa, posto para que todos tenham acesso à salvação, para que os pecados sejam perdoados, para que o plano da salvação entre em vossa vida, para que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu corpo, na sua vida, e também que você possa depois ser revestido por este poder e essa autoridade do Senhor. Amém. Eu gostaria de fazer uma singela propaganda do livro de apoio, pastor José Gonçalves, o escritor do nosso livro, do nosso currículo, da nossa revista, desse trimestre. E ele deixa, complementando aquilo que o pastor Jonathan deixou para nós aqui, na página de número 129, referente à lição de número 11, que diz assim: a Bíblia contraria o ensino que afirma que somente os eleitos são influenciados a arrepender-se e crer no Evangelho.
Contra essa teoria destaca-se palavras de Jesus. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12:32. Há vários textos bíblicos que corroboram esse fato, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E na página, só para concluir a linha de raciocínio, na página de número 130, ele continua dizendo: o amor divino deu à luz a graça divina deu à luz a redenção mediante a morte de Cristo, e a redenção deu à luz a salvação. Essa é uma mensagem linda, uma mensagem abrangente, uma mensagem atual. Uma mensagem para nós, uma mensagem para ser refletida, mas não somente internamente. Até mesmo porque a palavra igreja, por si própria, dentro da sua etimologia, ela significa chamados para fora. Nós estamos aqui levando esta mensagem. Somos emissários dessa mensagem. Nós temos responsabilidades e compromisso em transmitir a palavra de Deus, sendo nós alunos, sendo nós servos, sendo nós mestres, professores. Todos nós temos essa mesma responsabilidade e obrigação em cumprir essa ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E acho que seria até interessante aqui, de repente pode surgir aí em sala de aula algum questionamento, né, dos alunos. Aluno que gosta, né, de perguntar, e o professor tem que estar preparado. Foi bom o pastor João fazer menção da leitura, porque nesse texto aqui deixa claro um parágrafo aqui do segundo subtópico, tópico 2. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. Então aqui o contexto da lição e o que nós estamos falando, inclusive o texto que o pastor João fez menção, e até mesmo que o próprio Senhor Jesus ele já disse que a salvação é para todos quantos crerem, né? Então isso aqui já refuta uma teologia da eleição, né, que é pregado por um certo grupo de teólogos. Acho que a gente pode até que falar aqui, que são chamados calvinistas. Né? Eu acho que não tem necessidade de discutir calvinismo, arminianismo. São doutrinas teológicas aí divergentes, que ambos, se você for estudar, têm os seus pontos que acabam convergindo, né? Tem pontos que divergem. Então, às vezes, você ficar querendo discutir, eu sou dessa teologia, eu sou daquela teologia, é bobeira, porque não leva a nada. O que nós temos que crer é na nossa declaração de fé e no que nós cremos. Qual é o nosso credo? Nosso credo, ele pende para a linha arminiana, né? Então, eu acho que isso aqui é importante o professor ele ter o conhecimento. Não para querer discutir isso em sala de aula, mas para ele explanar bem o contexto da lição. Até mesmo porque, pastor, as salas da escola bíblica dominical, elas são bem ecléticas. Pessoas leigas, pessoas simples. Não é uma sala teológica em que os alunos já têm uma formação acadêmica, já completaram alguns o seu ensino médio, alguns já ingressaram no seu nível universitário, mas nós precisamos enxergar o nosso público e falar a linguagem que eles possam compreender. Senão eleva muito o nível da escola bíblica dominical para os alunos mais simples que não vão ter uma compreensão, e isso, você como professor, acaba desanimando alguns alunos. Exato. É verdade, o aluno acaba perdendo o interesse na aula, né? Por conta disso. E foi citado, né, inclusive, que a humildade, né, da pregação do passado, dos irmãos que nós estamos fazendo menção aqui, Pedro e os demais discípulos que pregavam a palavra do Senhor, através da humildade. E são assuntos que vão fomentar debates teológicos, e olha lá, quantas pessoas que infelizmente acabaram perdendo o foco na salvação, perdendo o foco no chamado de Cristo por causa de embate teológico, que não vou falar que não levou a nada, levou sim.
levou a sair da igreja, levou a arrumar discussão dentro da igreja, levou às vezes a acabar se afastando de algo tão bom que é a palavra do Senhor e até o próprio inimigo às vezes agindo e a pessoa não fica atenta quanto a isso e acaba entrando em embate teológico que não leva Exatamente. a lugares bons. É bom o professor estar preparado para ele trazer ali uma explanação caso seja questionado, né? Eu até trago aqui uma experiência de uma vez um professor, inclusive, de escola dominical. Ele estava defendendo uma tese que seria da eleição calvinista, mas sem ele saber que aquilo era aquilo que ele estava querendo dizer. Então, na simplicidade do pensamento dele, ele estava trazendo. Só que daí depois a gente sentou e começou a conversar e eu comecei a explicar as duas correntes para ele e tal. Peguei a declaração de fé da nossa igreja, explanei para ele ali tudo. Aí ele começou a compreender. Mas até então, na simplicidade, ele nem sabia o que era calvino, arminiano, mas na simplicidade ele pendia para uma questão da eleição. E eu sentei com ele, começamos a conversar, mas isso fora de ambiente de aula, para eu falar assim, não é, olha aqui. E aí ele acabou entendendo aquele assunto, mas é importante nós termos esse conhecimento. Mas vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição de hoje, que vai tratar sobre o Espírito derramado sobre os gentios, ou seja, a obra do Espírito Santo como uma confirmação do chamado também para os gentios. Pastor João Rafael trazendo aí o primeiro subtópico, o Espírito prometido. Nós estamos falando já a respeito dessa promessa do Espírito Santo e o anseio deles estarem esperando o Espírito Santo. E hoje nós vemos a igreja no contexto geral, buscando, né, foi falado aqui também, batismo com o Espírito Santo, e nós não estamos conseguindo evidenciar tantas manifestações do Espírito Santo, porque ao invés de nós estarmos preocupados com Deus da bênção, nós estamos preocupados, ou melhor dizendo, distraídos com as bênçãos de Deus. A igreja, ela nunca foi tão rica, a igreja nunca teve tanta estrutura, tantos doutores, médicos, advogados, engenheiros, tantas pessoas capacitadas dentro da organização, dentro também do organismo chamado igreja. E com isso, com essa distração nossa, ainda usando o Instituto Moody, que nós não mencionamos, ele também aponta que a cada 80, isso é preocupante, a cada 80 a 90% das pessoas que se convertem no evangelho de hoje, elas se afastam da igreja. 80 a 90%. A cada 100 mil pessoas que se convertem ao evangelho hoje, 80 mil dessas pessoas, elas voltam para o mundo por um evangelho fragmentado, um evangelho com falsas promessas, um evangelho que não confronta a vida do pecador, não trazendo para ele o anseio, o desejo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas nós vemos, em contraste, a igreja primitiva, eu mencionei aqui, mas eu gostaria de reforçar, Atos capítulo 1, versículo 14, a igreja estava orando. A igreja, quando Jesus dá o comissionamento para eles, ficar em Jerusalém, que do alto serão revestidos de poder, a igreja estava buscando em oração, mas não somente em oração. Atos capítulo 2, versículo também de número 2, a Bíblia vai dizer que eles estavam todos assentados. Assentados, o verbo é diferente de sentar. Assentar-se é diferente de sentar. Assentar-se significa eu estarei fixo nesse lugar até que alguma coisa aconteça. E eles não estavam somente assentados. Eles estavam assentados e aprendendo. Eles estavam assentados e ouvindo. Como que nós podemos saber? Porque Pedro estava transmitindo a eles a mensagem. Como que nós estamos esperando esse revestimento e essa promessa do Espírito Santo? Algumas pessoas
teólogos liberais não acreditam mais nesse derramamento do Espírito Santo. Mas nós acreditamos ainda em uma igreja que busca, em uma igreja que ora, em uma igreja que ouve a palavra de Deus e Deus há de se manifestar, porque a promessa de Joel capítulo 2 ainda é para nós. Amém. A promessa, ela é para todos, a quantos o nosso Deus chamar. Atos 2:39. Já fazendo uma conexão aqui, porque os tópicos eles se conectam nesse terceiro tópico. O presbítero irmão Jonatas já pode iniciar aí o Espírito recebido. Amém. O Espírito recebido traz uma menção importantíssima para a igreja. Por quê? A palavra de Deus nos ensina que ninguém diz Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos que houve-se a pregação do Evangelho do Senhor, mas só com o recebimento do Espírito Santo de Deus, segundo a palavra de Deus, eles chegaram então a compreender e a aceitar, a entender que Jesus Cristo de fato é Senhor. E sem o reconhecimento de Jesus sendo Senhor, sendo Deus, não pode-se ser salvo. Aliás, a salvação não chega-se, porque a salvação é para aqueles que creem, é para todos, mas aqueles que creem em Jesus como Deus vivo, onipotente, o Deus criador dos céus e da terra, que se fez homem, que se fez carne, que morreu morte de cruz para nos salvar. E só chegamos a essa compreensão, de fato, de entender que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, através do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, 3, 4 em diante. Então, quando o Espírito Santo é recebido, nós vemos que o agir do Espírito Santo abre-se o entendimento para que todos, então, entendam que Jesus Cristo é o Senhor. Através desse entendimento, abre-se agora, então, o contato de quê? De ser revestido pelo poder do Espírito Santo. E aí, através desse revestimento, que nós vemos os homens e mulheres com autoridades vindas do céu. E essa autoridade, nesse contexto que nós estamos lendo, estudando, mostra que essa autoridade foi expandida para os gentios, expandida para nós. Então, meu irmão, você que crê em Cristo, eu que creio em Cristo, todos nós que cremos em Cristo, nós temos este poder, através de Deus, esse revestimento, para, segundo a vontade do Senhor, curar, batizar, fazer milagres segundo a vontade do Senhor. Então, o recebimento que é citado nesse subtópico faz menção disso, de entendermos que o Espírito Santo de Deus está em nós. E olha só que interessante. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 2, Jesus tem ali um contato com um paralítico de Cafarnaum. E ali ele faz um milagre, ele cura aquele paralítico. Mas, na verdade, antes de ele curar aquele paralítico, ele olha e fala, perdoados estão os teus pecados. E há um mover ali de blasfêmia. Quem é este para que possa perdoar pecados? E aí Jesus, na sua autoconhecimento, na sua excelência, ele entendendo isso, ele fala, o que é mais fácil fazer? Curar, dizer que estão curados os teus pecados, perdoados os teus pecados, ou curar, então, um paralítico? Então aí Jesus faz ali e cura aquele paralítico, demonstrando que ele tem poder para curar, demonstrando que ele tem poder para perdoar os pecados. Nessa descida, nesse recebimento do Espírito Santo, para que Pedro e para que a igreja hebreia pudesse ver o agir de Deus, se só tivessem recebido o Espírito Santo, sem o batizar do Espírito Santo naquele momento, ia ficar mais ou menos nessa situação. Será que desceu? Será que eles não estão falando da boca para fora? Apesar que a Bíblia diz que ninguém pode dizer mesmo Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Mas para que não haja dúvida, Cornélio ali é descido o Espírito Santo de Deus, há um mover na vida de Cornélio, há um mover nas pessoas que estão com Cornélio, e ali nós vemos a igreja se fortalecendo na vida dos gentios, louvado seja Deus por isso, recebendo este Espírito Santo, o Deus Consolador, o Paracletos. Amém. Já entrando aqui, o nosso tempo ele corre, entrando no último subtópico, que também faz conexão, um Pentecoste visto e ouvido. O pastor João ele fez menção sobre Atos que a igreja ela estava orando quando é derramado. Também foi feita menção que Cornélio, em Atos capítulo 10, ele também estava orando. Diz que era 3 horas da tarde, isso, né? Quando ele estava orando também para que
o mover do Espírito Santo descer sobre ele. Na verdade, ele estava orando quando o anjo vem e fala com ele. Pedro vai até ele, prega a mensagem da cruz, a mensagem cristocêntrica. Ele se converte. Após a conversão, é descido sobre ele a manifestação do Espírito Santo. E aqui o texto diz que o Pentecoste é visto e ouvido porque houve a manifestação do Espírito Santo e houve a evidência do Espírito Santo. O texto ele é claro em dizer que houve a manifestação do fenômeno das línguas. Atos capítulo 11, versículo 15 ao 18. Eu quero até ler esse texto aqui, rapidamente aqui para a gente... deixa eu abrir aqui. Atos capítulo 11, né? Atos capítulo 11, versículo 15. E Pedro continuou, quando comecei a falar o Espírito Santo, não quando Pedro havia pregado, houve a conversão. O Espírito veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Então, Pedro faz questão de mencionar. Como veio lá em Atos 2, veio também sobre ele. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito, é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, é interessante que o texto deixa claro que não foi batismo nas águas, foi batismo com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo, então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Então aqui o texto ele deixa claro que houve a manifestação e houve a evidência ali de que eles haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Eu achei interessante o pastor João falando sobre essas pesquisas, né? É interessante e preocupante, né? Essas pesquisas. Eu acho que não deve ter uma pesquisa sobre o batismo do Espírito Santo, que é algo muito particular, né? Mas seria interessante se houvesse uma pesquisa dessa, para entender quantos hoje que aceitam a Jesus, ou então até mesmo os filhos de crentes hoje, que dessa geração hoje, adolescentes, jovens, que são batizados com o Espírito Santo, da nossa geração. Porque hoje parece que não existe mais essa preocupação do adolescente, do jovem, de buscar o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder justamente para tudo isso que nós estamos contextualizando, a pregação do Evangelho, o ID do Senhor. Então isso é preocupante realmente, e eu acho que até por conta disso, a preocupação do nosso pastor de sempre colocar a igreja em oração. Nós temos os trabalhos de oração aos domingos, 20 minutos antes da pregação, quarto sábado do mês, a nossa vigília aqui, que é uma vigília das antigas mesmo, que é 40 minutos de oração, 20 minutos de palavra ou de louvor. No final tem a escola dominical durante a vigília, das 10h30 às 5 da manhã. Todos os segundos domingos do mês, das 7 até às 13, a consagração com toda a igreja. Essa preocupação dessa busca constante pela oração, para que nós não percamos essa chama da busca pelo Espírito Santo. Para que os nossos jovens não percam isso, para que os nossos adolescentes não percam isso, para que as nossas crianças, por que não também, tantos testemunhos, eu já citei aqui em uma outra aula, do pastor Nelson Alves, que é o pastor supervisor hoje do setor 9, e ele conta sempre, o irmão Jonathan está aqui na escola dominical da sede também, ele já ouviu, e o pastor Nelson, toda vez que ele conta, ele chora contando que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo quando ele tinha de 5 para 6 anos, e o pai dele hoje, o pastor Nelson, está com 88 anos, se não me falha a memória, e são aí mais de 80 anos servindo a Jesus, e ele conta que dos 5 para os 6 anos, quando o pai dele foi para Jesus, e o pai dele falava para ele, olha, eles falam que existe um poder, que é o poder do Espírito Santo,
Se você buscar esse poder, você é revestido e é algo maravilhoso. E aí, o pastor Nelson era criança de 5 para 6 anos. Ele falou, não, eu quero, mas tem que orar. E aí ele foi orar e Jesus batizou ele de 5 para 6 anos de idade com o Espírito Santo. Então é algo maravilhoso e é uma busca. E nós temos que buscar. É um dom que nós temos que buscar por esse dom. Antigamente, né, eu não cheguei a pegar essa época, que eu acho que era um pouco mais ainda, mas só se batizava nas águas depois que a pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo. Aí batizava nas águas, né? Não era um requisito, mas era uma doutrina que foi colocada por um certo tempo nas Assembleias de Deus. É que era o requisito ser batizado com o Espírito Santo para poder descer as águas. Mas a Bíblia mesmo faz menção de que alguns diziam, não, eu sou batizado no batismo de João. Aí, acho que é Paulo, né? Que impõe as mãos sobre eles, e aí eles recebem o batismo com o Espírito Santo também. Então, mas era um requisito de um tempo atrás. E hoje a gente vê que vai se perdendo, mas ainda existe um grupo, uma igreja que sempre está com essa busca aí. E eu creio que não vai apagar essa chama. Eu contei numa aula passada, que ainda esses dias os nossos jovens da sede, todos acho que segundo ou terceiro sábado, eles se reúnem aqui, fazem uma consagração desde as 8 da manhã até meio-dia, e nenhuma dessas consagrações desse mês, eu acho que foi desse mês, 2 jovens receberam o batismo do Espírito Santo durante a consagração de oração deles. Isso tem sido raro, mas ainda acontece. E eu creio que depois dessa lição aqui, você que está nos assistindo, o professor, vai passar isso em aula para que o nosso povo continue buscando esse revestimento de poder. Pastor João, pastor... O senhor destacou aqui 3 palavras e nós estamos finalizando a nossa aula. A palavra conversão, a palavra arrependimento e a palavra abandono do pecado. A palavra conversão, em que Cornélio sofreu, vivenciou, vem da palavra grega chamada epistéforo. Epistéforo é, usando as leis de trânsito, aquela pessoa que está indo num sentido da vida, hamartia, pecado, e ela encontra com Jesus e ela faz a sua conversão. O que nós estamos vendo muito nas igrejas, sempre como falamos de igreja, fazemos um contexto geral. As pessoas estão até se convertendo, mas não adianta nós abandonarmos o pecado e nós convertermos a Jesus se nós não vivenciarmos o arrependimento, que é essa segunda palavra grega, que chama-se metanoia, a mudança de mente. As pessoas estão mudando de rota, mudando de rotina, estão inchando as igrejas, mas não estão tendo mudança de caráter, mudança de comportamento. O que nos chama atenção, dentro do contexto da igreja primitiva, é que as pessoas tornavam-se, pastor Jonatas, tornavam-se testemunhas. E hoje, a geração que nós estamos vivendo, nós estamos contando a experiência de outrens. E a palavra testemunha vem da palavra mártir. Eles vivenciaram aquilo ali. Hoje nós pregamos, nós ensinamos, nós cantamos experiências que outros viveram. Mas e a nossa experiência? É verdade. Isso é comovente. O senhor mencionou aqui, sim. O pastor Nelson, isso mexe com nós de dentro para fora. Quais são as nossas experiências para serem contadas? O que nós vivenciamos com o Espírito Santo que os nossos pais deixaram para nós como testemunhos? Eles viveram a Cristo. Eles tocaram no santo e no sagrado. Isso é tremendo. Vai chegar uma época, desculpa, vai chegar uma época que as experiências vão se apagar. Vai ficar uma geração... Mas o apóstolo Paulo, dentro dessa frase que o pastor João Rafael colocou, o apóstolo Paulo diz que quantas vezes eu quis dar uma comida mais sólida, mas ainda vocês têm a necessidade do leite materno. Você sabe o que quer dizer essa reflexão do leite materno? O leite materno é um alimento produzido por outra pessoa. A mãe produz o leite e dá para a criança.
Nós estamos numa geração que ninguém quer mais produzir texto, ninguém quer ler mais a Bíblia, quer fazer um sermão, quer produzir um texto de uma reflexão de um texto bíblico, mas quer entrar na internet e pegar um texto de uma outra pessoa. Isso é leite. Porque quem comeu daquele texto foi aquela pessoa que orou ao Senhor, dobrou os seus joelhos e teve a reflexão para que pudesse escrever aquele texto. Então você está tomando leite, por quê? Porque foi uma outra pessoa que processou para você. E essa questão dos milagres está justamente isso. Ainda muitas pessoas, que é a nossa geração, então a gente acaba se incluindo dessa forma também, vivendo o quê? O que foi produzido pelo joelho de muitas outras gerações atrás de nós. Sabe? E agora, só para finalizar a minha fala dentro dessa lição, meu querido amigo professor, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Não exclua esse irmão aí que de repente está te dando trabalho. Não trate mal ele, não. Não vire o rosto para aquele seu vizinho lá que às vezes deixa o som alto. Eu sei que é difícil, mas não vira o rosto para ele, não. Porque, de repente, ele é essa reflexão de uma casa estrangeira que, através do poder de Deus, pode ter transformação, pode ter salvação. Tem uma frase que diz assim: por acaso eu não venceria os meus inimigos, transformando eles em meus amigos? Então, este irmão que você acha que está pisando no teu calo, esse teu vizinho, este companheiro de trabalho ali que só fala mal de você, ora por ele, põe ele em oração, se consagre pela vida dele. Eu tenho certeza que o Evangelho de Deus vai tocar no coração dele. E essa pessoa amanhã vai estar orando por você. Essa pessoa amanhã vai estar jejuando por você. Nós somos uma família, por isso que nos cumprimentamos como irmãos. E que o tópico dessa lição, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, possa ter também esse significado de reflexão para nós. Que não venhamos a excluir ninguém. Amém. Bom, finalizamos mais uma lição. Quero agradecer aqui o presbítero irmão João Dionísio. Deus abençoe. Pastor Neusley, eu que agradeço a oportunidade. Pastor João, uma honra estar com os irmãos aqui. Aprendi muito. E Deus abençoe meus irmãos. É um aprendizado coletivo para cá. E espero que tenha sido útil esses subsídios citados hoje na aula. Amém. Também, mais uma vez, Deus abençoe, pastor João. Amém. Deus abençoe, pastor Neusley. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu quero convidar professores e alunos a compartilhar a TheCast aí nos grupos da igreja, na página da igreja. É um material muito acessível e importante aí para os professores. Amém. Finalizamos mais uma lição. E aí eu deixo uma conclusão a todos, que a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todas as pessoas. E mostra também, a missão da igreja mostra, como disse o presbítero irmão Jonatas, que o amor de Deus ele pode alcançar todas as pessoas, independente de etnia, independente de cultura, independente, como disse o irmão Jonatas, se está te dando trabalho ou não, o amor de Deus alcança a todos que abrem o coração para ouvir a poderosa mensagem da cruz. Também aprendemos nessa lição que a promessa abraâmica e também a promessa dita pelo profeta Joel, ela se estende a todos quantos crerem na mensagem da cruz e abrir o coração para que o Espírito Santo possa fazer morada. Nós ficamos por aqui e até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.